Cristiano Ronaldo brilha e a Colômbia está garantida na próxima fase da Copa do Mundo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta terça-feira, dia 23 de junho. Beleza? Se resume basicamente nos jogos da Copa do Mundo, a gente vai passar por todos estes jogos que tiveram e depois a gente também vai passar pelas notícias do futebol internacional desta terça-feira. Beleza? Bora na ordem então. O primeiro jogo do dia foi logo o da seleção portuguesa, Portugal e Uzbequistão. Um massacre da seleção portuguesa, um jogo muito tranquilo para Portugal. Vitória por 5-0, onde o primeiro gol da partida foi com 6 da primeira etapa. Cristiano Ronaldo, para variar, sempre ele. Depois de um belo cruzamento do Cancelo, o CR7 abre o placar. Com 6 minutinhos de partida, Portugal já encaminhava ali a vitória. Com 17, tem uma cobrança de falta na entrada da área, onde todo mundo esperava o Cristiano Ronaldo bater. O Nuno Mendes vai na cobrança, surpreende o goleiro e faz o 2-0 para Portugal. E ainda na primeira etapa, nos minutos finais da primeira etapa, depois de um belo passe do Bruno Fernandes, o Cristiano finaliza cruzado para fechar assim a primeira etapa nesse 3-0. No segundo tempo ainda teve um gol contra, depois de uma cobrança de escanteio, ali Portugal faz o quarto. E o último gol é do Rafael Leão, depois de um cruzamento interceptado do Semedo, que visava o Cristiano Ronaldo também. E aí no rebote do cruzamento, o Leão faz o quinto gol de Portugal, um amasso da seleção portuguesa. Fico feliz de ver o Cristiano Ronaldo conseguir desempenhar bem nessa partida. O Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador da história a marcar em 6 Copas diferentes, mostrando toda essa longevidade do Cristiano, né, cara? Eu sinto que o Messi tá num nível hoje em dia de impacto muito maior para a Argentina do que o Cristiano para Portugal. Hoje o Messi é muito mais primordial para esse funcionamento da Argentina do que o Cristiano Ronaldo para Portugal. Só que é sempre muito nostálgico e é muito bacana ver o Cristiano Ronaldo alcançar os objetivos dele, seguir sendo decisivo para a seleção portuguesa, porque ele é um exemplo de esforço, né, cara? Esforço e vontade de vencer. Enfim, dá pra ver, na minha visão pelo menos, claramente que o Messi tá num nível superior hoje em dia, consegue entregar mais para a seleção argentina do que o Cristiano para a seleção portuguesa, mas ainda assim o Cristiano segue sendo uma peça importante e foi fundamental para essa vitória sobre o Uzbequistão, que encaminha a vaga da seleção portuguesa, chegando a 4 pontos, um saldo de 5 positivo agora. Última rodada é contra a Colômbia, só para ver quem vai ser o líder desse grupo. Enfim. Próximo jogo do dia foi da seleção inglesa contra a seleção de Gana. Empate em 0-0. Se a Inglaterra tivesse vencido, teria passado de fase já matematicamente. Mas não foi isso que ocorreu. Basicamente um ataque contra a defesa. Só a Inglaterra atacava a seleção de Gana fechadinha lá atrás. Acaba que a Inglaterra produziu poucas chances ao longo do jogo. E a seleção de Gana teve um ou outro contra-ataque muito perigoso. Chegou a ter chances nessas jogadas de transição. E aí sim, nos minutos finais, a Inglaterra com um volume de jogo alto. O Kane perde uma grande chance, teve bola salva em cima da linha. O goleiro de Gana faz grande defesa. Então, a seleção inglesa nos minutos finais aumentou muito o seu volume de jogo e criou chances. A impressão que eu tenho é que se tivesse mais 10 minutinhos, com esse abafo final que a Inglaterra teve, talvez a Inglaterra encontrasse o seu gol. Mas não foi o que ocorreu. A seleção de Gana consegue um pontinho muito importante, chegando agora a 4 pontos também. A Inglaterra tem 4 pontos, a seleção de Gana 4 também. Então, ambas equipes provavelmente irão passar de fase, só que na última rodada tem Gana e Croácia, né? Se a Croácia perder, fica difícil de passar de fase, então ela vai dar a vida, e ele pode vencer da seleção de Gana e prender Gana em 4 pontos e ainda um saldo que no mínimo ficaria zerado, já que o saldo de Gana é 1, se Gana perder para a Croácia, no mínimo o seu saldo vai para 0. Eu acho que Gana tem potencial para ao menos segurar um empate contra a Croácia. Eu diria que se eu já fosse palpitar agora quanto vai ser Gana e Croácia, eu falaria aqui 0-0, tá? Porque a seleção de Gana se defende muito bem e a seleção croata tende a ser um jogo parecido com esse daqui. Aqui a Inglaterra teve muita bola, eu acho que a seleção croata vai ter da mesma forma, muita posse de bola e que nem a Inglaterra produzir pouco, talvez até menos ainda. Então, se já fosse para dar um palpite nessa última rodada entre Gana e Croácia, eu já falaria aqui 0-0, tá bom? E com esse 0-0, se ocorrer na última rodada, provavelmente Gana e Croácia passam de fases. 4 pontos e com saldo positivo, provavelmente irá passar de fase.
A Croácia, que se empatar com Gana, sim, vai ficar com um saldo negativo. Se empatar com Gana, vai fechar a fase de grupos com saldo de -1, mas com 4 pontos. Né? Enfim, Croácia e Gana tende a ser um jogo bem interessante na última rodada. Enfim, Gana segura esse 0-0 contra a Inglaterra e tem muitas chances de passar de fase. Aí depois a gente teve a vitória da Croácia, 1-0 sobre a seleção do Panamá. Vitória magra, o gol da partida depois de um cruzamento do Stanisic e o Budimir, excelente centroavante do Osasuna. Aparece na área, empurra para as redes, esse é o gol da partida, o gol dessa vitória magra da Croácia. O Panamá até tentou chegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não passou disso e assim a seleção do Panamá é derrotada. E assim, o Panamá fez jogo duro nos 2 jogos, cara, que fez até agora. Perdeu para a seleção de Gana tomando um gol nos acréscimos, ali foi um resultado muito dolorido para o Panamá. E agora contra a Croácia fez um jogo muito equilibrado na medida do possível, perdendo por apenas 1-0. Então, acho que o que dá para se destacar para a seleção do Panamá é de Copas para cá vem melhorando. Eu lembro de quando, acho que 2018, o Panamá tomou 6-1 da Inglaterra e estava comemorando o gol que fez. Hoje em dia o Panamá já consegue dar trabalho para a Croácia, quase empatou com a seleção de Gana, teve chance de ganhar da seleção de Gana. Então, acho que tem essa perspectiva de evolução do Panamá de Copas para cá, mas também fica um gosto de amargo porque contra a Gana foi uma desatenção na reta final que resultou na derrota, e agora contra a Croácia também perdeu por apenas 1-0. Então o Panamá foi competitivo nos 2 jogos, mas perdeu os 2 jogos, e aí não adianta de nada. E aí o último jogo do dia entre Colômbia e Congo, um jogo que tinha muita coisa em jogo, quem vencesse basicamente encaminhava a classificação. Como a Colômbia venceu, chegou a 6 pontos e já está matematicamente garantida na próxima fase. E Congo, caso vencesse, chegaria a 4 pontos, tendo na última rodada o Uzbequistão. Congo teria grandíssimas chances de passar na primeira colocação, mas acabou sendo derrotado. Um jogo que nos minutos iniciais Munhoz faz um gol para a Colômbia, mas é anulado. E aí já na segunda etapa, chegando já na casa dos 31 da segunda etapa mais ou menos, tem um gol do Munhoz. Passe do Rames, que usava o John Córdoba. O Córdoba não toca na bola. Chega no Munhoz, que finaliza, tem um desvio que mata o goleiro. E o Munhoz faz ali o gol da vitória da Colômbia. Ele que já tinha feito gol na estreia contra o Uzbequistão. E nesse jogo contra o Congo fez o gol no início do jogo, foi anulado por impedimento. E aí no segundo tempo, já indo para a reta final do jogo, faz o gol novamente, que é o que dá a vitória para a Colômbia. Munhoz, até o momento, é o melhor lateral direito dessa edição da Copa do Mundo, na minha visão. E ele é de fato um dos melhores laterais direitos do mundo, tá jogando muita bola no Crystal Palace já faz um tempinho. De fato, o que o Munhoz está jogando é uma barbaridade. Não duvido chegar algum time grande, tirar ele do Crystal Palace e ele virar titular em um time grande. Porque o Munhoz é muito bom, ele tem um nível de intensidade muito alto, ele chega bem à frente, ele defende muito bem. É um lateral completo e ele tem uma dose de intensidade muito alta nos 2 lados do campo, tanto na defesa quanto no ataque. É de fato um lateral completo. Ele pode não ser um gênio, mas é um cara que faz o básico muito bem feito, chega bem à frente, ainda marca muito bem, é muito dedicado. O Munhoz é um grande lateral direito e é ele que dá a vitória para a Colômbia e ele é o grande nome da Colômbia até o momento nessa Copa. Com essa vitória, a Colômbia chega a 6 pontos. Na última rodada enfrenta Portugal apenas para ver quem vai ser o líder, mas a Colômbia já está garantida na próxima fase. E para a seleção de Congo, na última rodada enfrenta o Uzbequistão, que é chance melhor que essa para passar de fase. Então, é basicamente vencer do Uzbequistão que o Congo vai passar de fase. Resumidamente é isso, porque vai chegar a 4 pontos, mesmo que fique em terceiro, né, dependendo se do jogo de Portugal, a tendência inclusive é que o Congo fique em terceiro. Por conta do saldo de gols que Portugal fez tão bom contra o Uzbequistão, mesmo que o Congo vença, teria que Portugal tomar 2-3-0 da Colômbia e Congo meter 2-3-0 para quebrar esses 5 gols de saldo positivo que Portugal construiu contra o Uzbequistão. Então o Congo teria que ter uma vitória impactante contra o Uzbequistão e Portugal ser amassado pela Colômbia. Acho difícil essa combinação ocorrer. Então, Congo vencendo chega a 4 e ao menos passa como um dos terceiros colocados. Mas já é histórico o que o Congo está fazendo nessa Copa. Empatou com Portugal e deu muito trabalho para a Colômbia, mostrando todo o nível de competitividade que o Congo está conseguindo ter, né? E assim a gente fecha todos os jogos da Copa do Mundo desta terça-feira. Deixa eu pegar aqui as notícias do dia do futebol internacional para a gente passar agora, ó. O Atlético de Madrid vai até a FIFA apresentar uma queixa contra o Barcelona
pela negociação com o Julián Álvares. O Barça quer o Álvares, mas ao mesmo tempo o Barcelona não tem dinheiro para contratar o Álvares. O Atlético não quer vender o Álvares para o Barcelona. Mas aí o Álvares falou que o melhor seria uma venda. Tá uma confusão essa situação do Álvares no Atlético de Madrid. Mas tudo leva a que ele não deva permanecer, né? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver de futebol internacional. O Aaron Ramsey. Eu acho que esse daqui eu já comentei ontem, não comentei não? Eu acho que não. Tinha só a especulação, né? Agora tá confirmado. O Aaron Ramsey é o novo técnico do Oxford United. Aquele meio campista que era do Arsenal, País de Gales, Juventus. É o novo técnico do Oxford. Vamos ver o que mais. O que mais de importante? Tem algo? O Aston Villa enviou uma proposta para o Emerson Royal do Flamengo de 9 milhões de euros. Proposta boa, cara. Quase 60 milhões de reais para um cara que é muito contestado. Não é nem titular garantido no Flamengo. Tem muito revezamento entre ele e o Varela. Acho que a maioria dos torcedores flamenguistas, inclusive, prefere até o Varela, né? Então, pro Villa, eu não esperava o Emerson. Eu achava que o Emerson já estava indo para esse cenário de ficar só no futebol brasileiro e tudo mais. Mas se o Aston Villa mandou essa proposta, enfim, vamos ver no que vai dar. O Gattuso é o novo técnico da Lazio. Cara, eu acho uma boa escolha para ambos, tá? O Gattuso, ex-técnico da seleção italiana, né? Pode dar certo na Lazio. Só que é uma mudança de estilo de jogo muito drástica, né? Era o Maurizio Sarri e ele era um estilo de jogo mais ofensivo, mas que não vingou tanto na Lazio, ficou no meio da tabela do campeonato italiano. O Gattuso é um técnico muito mais defensivo, né? Vamos ver se vai vingar ou não. Mas de fato era uma opção boa de mercado, visando os nomes que estavam livres no mercado, né? Enfim, Gattuso é o novo técnico da Lazio. Tem muita notícia também envolvendo futebol brasileiro. Teve jogo do futebol brasileiro também. E esses tópicos eu vou tratar no 21 Futebol Clube, que é o meu canal sobre futebol brasileiro. Então fica essa sugestão aí. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.